Interrompemos este programa para levar até vocês o programa do Coragem, o Cão Covarde. Em 12 de novembro de 1999, era criado o Coragem com Covarde. O desenho é lembrado por ter marcado a vida de muitas pessoas por ser um desenho muito assustador. Não é à toa que eu amo esse desenho, e já fiz vários vídeos sobre ele. Mas por que eu estou fazendo esse vídeo? É bem simples. Foi por causa de um caso bem assustador que muita gente fala que a série se baseou para ser criada. Por isso, venha comigo para a gente descobrir mais sobre esse caso, pois hoje iremos ver mais um investigando. Nesse caso, o caso Skinwalker e a sua relação com Coragem com Covarde. Eu vou falar só um pouco sobre a série, já que ela é muito conhecida, mas para quem nunca assistiu ou não conhece, Coragem com Covarde foi um desenho criado em 1999, tendo seu fim em 2002, criado por John Riddleworth e produzido pela Cartoon Network. Nele podemos acompanhar Coragem, um pequeno cachorro covarde que vive com seus donos, Muriel e Eustácio. Em lugar nenhum. Mas o real problema é que o local onde eles moram existe monstros que vão atrás de Coragem e sua família, o causando muitos problemas para Coragem, pois ele tem que resolver esse problema sozinho, pois eles sempre são os primeiros a serem pegos pelos monstros. Beleza, esse é um resumo bem básico sobre a série, pois esse resumo será importante para o nosso caso de hoje. Eu conheci essa história no Reddit, graças a uma postagem no subreddit sobre desenhos. Na postagem dizia o seguinte: Coragem com Covarde é baseado em história real. Fato divertido. O lugar nenhum era um local real localizado no Novo México. O casal de idosos, que era dono da casa com seu cachorro, testemunhou repetidamente muitos incidentes estranhos. Certa vez, eles relataram ter visto uma criatura que identificaram como um Skinwalker. Depois de relatar o que viram, a família desapareceu em circunstâncias estranhas. Apenas o cachorro deles foi encontrado. Depois de ler essa postagem, eu fiquei impressionado com dúvida no momento. Primeiro, impressionado pelo fato de sim, parece muito a ideia do desenho. E segundo, porque me veio duas perguntas na cabeça. Será que essa história é real? E que se fosse, o criador do desenho poderia ter se baseado para poder criá-lo? Então, vamos descobrir. Depois dessas perguntas, eu comecei a pesquisar para ter mais informações sobre o caso. Então pesquisei sobre Coragem ser baseado nesse caso. E encontrei alguns sites falando sobre isso. Mas me chamou muita atenção, pois ele fez uma pesquisa completa sobre se Coragem é ou não baseado nessa história. E também contando outras explicações sobre essa teoria, a história, contando mais sobre o que é um Skinwalker, mas a gente já vai descobrir. Então, obrigado to This Five por ter feito o meu trabalho ficar bem menor. Então, vamos resumir o que está no site explicando sobre o caso. Mas se você quiser ver melhores informações, estarão aqui na descrição mais facilmente para você ler. E sobre o nome do caso ser o caso Skinwalker, foi porque, sei lá, achei que combinaria, é sobre o tema, né? Então, é só por isso mesmo. Então, depois disso, vamos lá conhecer esses fatos. Segundo o site, eles viram uma entrevista na Wikipedia, que era uma pergunta aos criadores sobre se eles basearam em algo para fazer a série. Eles explicam que se basearam em algumas outras produções, e entre outras coisas. O que não é muito difícil imaginar, que eles se basearam em alguma lenda, como essa para criar algum episódio, ou até mesmo o plot do próprio desenho. Já que é uma história até que bem interessante, e daria até para fazer uma série. Eu sei que na hora que eu contei o que estava no Reddit, eu não expliquei o que seria Skinwalker, então vamos explicar. No Novo México existe uma lenda sobre um criatura chamado Skinwalker. Eles são descritos como seres semelhantes a nós seres humanos. Eles seriam seres que acabaram indo para um lado negro, como ser uma bruxa maligna ou ter feito um pacto com o diabo, depois de ser incentivado por outro Skinwalker. Eles conseguem facilmente se disfarçar de humano, ao mesmo tempo não ter semelhanças com o humano. Eles podem se transformar em outros seres, ligados à ideia de trapaceiros ou malignos, como até animais. Skinwalkers se interessam por um humano antes de tentar convertê-lo. Pode ser uma obsessão por sua força, ou até mesmo por sua beleza, mas eles vão perseguir por muitos meses antes de fazer qualquer coisa. Eles são muito usados como desculpa por desaparecimentos estranhos e misteriosos no local. Eu estou contando essa lenda pois parece muito com a história no qual a gente já falou anteriormente, sobre o casal de idosos e o cachorro. É bem difícil não ver semelhança entre as duas casas. Eles parecem muito, mas falando mais sobre a casa, ela está localizada em Truth or Consequences, literalmente, verdade e consequência, no Novo México. Mas ela tem uma história perturbadora de fundo.
Dozens of women were taken into David Parker Ray's toy box, a trailer turned torture chamber in Truth or Consequences. Eu não encontrei uma data exata, mas acredito que seja entre 1997 a 1999, pois bate muito bem com as datas ditas na matéria. Nesses anos, acabou rolando vários assassinatos causados por um homem, David Parker Ray. Ele foi um serial killer que sequestrava e assassinava vários moradores de Truth or Consequences. Para se ter uma ideia, ele teria assassinado entre 40 a 60 pessoas. Mas por que eu estou contando isso? Bem, por causa de dois motivos extremamente familiares com a série. O primeiro motivo é que, para a gente que conhece a série, sabe que Coragem ficava em lugar nenhum, no meio do nada, bem além da cidade e outros lugares, o que extremamente era muito parecido com a cidade no qual David Parker fazia suas vítimas. Sem contar que o local era literalmente no meio do nada e com apenas 3.000 habitantes nos anos 90, ou seja, quase ninguém. O segundo motivo é que David Parker era conhecido por viajar até Truth or Consequences para procurar casas isoladas e longe de qualquer cidade, algo que Truth or Consequences tinha de sobra. Depois de perseguir sua presa, ele usava disfarce e tentava ganhar a confiança da família que habitava a casa isolada. Uma vez que David identificasse seus alvos e aprendeu sobre eles, ele tinha 3 estratégias principais, no qual estranhamente parece muito com a série. A primeira tática é ganhar simpatia com uma história triste para poder entrar. A segunda tática é enganar os donos da casa com grandes promessas, com até oferta de dinheiro e também aparecer em filmes famosos, ou enganar com mais outras promessas grandes. Terceira tática, cortando a linha telefônica e oferecendo ajuda. Todas essas estratégias são extremamente parecidas com alguns plots de episódio de Coragem com o Covarde, como por exemplo a primeira tática que lembra muito a história da Máscara, a diferença é que ela não mata a ex no final. Mas novamente, a mesma pergunta, porque eu ainda tô falando sobre ele? Bem, é graças a esse caso real, aquela história pode ser explicada. Claro, pode ser que não tenha nada a ver, mas na minha opinião faz até sentido. As táticas usadas por David, como ser uma figura semelhante ao humano, normal no sentido físico e não mental, se interessar por um humano, persegui-lo, atraí-lo com um disfarce e depois os traria para o lado negro, fazendo elas desaparecerem, batem muito com a história do casal no começo. E um fato estranho é que, coincidentemente, a lenda sobre Skinwalker é muito parecida com o caso do David, podendo ser uma simples resposta, uma desculpa, sobre esse desaparecimento, imaginando ser fantasioso para servir até de lição para as pessoas terem mais cuidado sobre outras. Mas agora, depois de tudo isso, Coragem é baseado nesse caso? Na minha opinião, sim e não. Como o próprio site diz, provavelmente Coragem foi sim inspirado em uma lenda sobre um acontecimento real. Estranhamente, há muita semelhança entre as duas coisas em vários sentidos, provavelmente servindo apenas como uma inspiração, já que tem uma certa diferença de história e o desenho, sem contar que seria muito pesado se eles contassem tudo o que aconteceu na vida real, ainda mais com esses temas que claramente não serviriam para um desenho infantil da Cartoon Network. Mas é isso, diga sua opinião aqui nos comentários. Muito obrigado por terem visto até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!